A noite não era apenas ausência de luz, era território. Durante o dia, os corpos pertenciam ao trabalho, ao chicote, ao olhar constante dos feitores. À noite o mundo mudava de dono. O silêncio não significava descanso, significava atenção. Era nesse intervalo, entre o fim do dia e o início do próximo sofrimento, que surgiam histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Uma delas falava de um homem que não dormia quando todos dormiam. Um capoeirista que andava na noite. O medo ainda dominava tudo. A lua iluminava pouco, mas bastava. Cada sombra parecia movimento. Cada som parecia passo. Os escravizados sabiam que a noite podia ser punição ou oportunidade. Para alguns era o momento de chorar em silêncio. Para outros, o único espaço onde o corpo não era completamente vigiado. Foi nesse cenário que o nome começou a circular. Não como grito, mas como sussurro. Diziam que havia alguém que se movia quando ninguém se movia. E a história ganhava forma. Não era um fugitivo comum. Não era alguém tentando escapar. Era alguém que saía e voltava. Caminhava pelas matas. Atravessava caminhos proibidos. Surgia perto das senzalas sem ser visto. Alguns diziam que ele treinava no escuro. Que seu corpo aprendia a lutar guiado pelo som e pela intuição. Outros juravam que ele não deixava rastros. Que parecia conhecer cada palmo da terra como quem conhece o próprio corpo. Se essa história já te prende, deixa o like agora. Isso ajuda essas narrativas a continuarem vivas. Capoeirista deixava de ser apenas um homem. Tornava-se presença. Ninguém afirmava tê-lo visto claramente, mas todos sentiam quando ele passava. Um galho quebrado longe demais. Um feitor que recuava sem saber porquê. Um cachorro que latia para o vazio. A noite, que antes era domínio do medo, começava a ter outro significado. Não era liberdade, era possibilidade. Os senhores começaram a perceber que algo estava errado. Não havia fuga registrada, não havia corpos desaparecidos, mas havia inquietação. A vigilância noturna aumentou. Lanternas cruzavam os pátios. Homens armados rondavam mais do que o necessário. O sistema não entendia o que enfrentava, porque estava acostumado a reagir a atos visíveis. O capoeirista que andava na noite não se apresentava. Ele apenas existia. A ideia se espalhava. Para os escravizados, o capoeirista não prometia libertação imediata. Prometia algo mais perigoso. A quebra da certeza absoluta do controle. Ele mostrava que era possível se mover sem pedir permissão. Que o corpo podia aprender caminhos que o medo desconhecia. E isso bastava para mudar o jeito como a noite era sentida. Aos poucos, a noite deixou de ser apenas um intervalo entre castigos. Ela passou a ser escola. Enquanto o mundo dormia, o capoeirista aprendia a ouvir o chão, a medir distâncias pelo eco dos próprios passos, a sentir o vento como aviso. A capoeira, que durante o dia era disfarçada de dança, à noite revelava sua verdadeira face. Cada movimento era calculado para não denunciar presença. Cada giro tinha função. O corpo aprendia a cair sem fazer som, a se levantar sem pressa, a desaparecer antes que o perigo tivesse forma. Os mais atentos começaram a perceber padrões. O capoeirista nunca surgia 2 noites seguidas no mesmo lugar. Nunca seguia o mesmo caminho. A noite era usada como proteção, mas também como teste. Ele treinava não apenas o corpo, mas a paciência. Sabia que o erro mais comum era a pressa. Quem se apressa na noite acaba pertencendo a ela para sempre. Alguns passaram a observar a distância. Não pediam para aprender, apenas viam. Aprendiam sem serem ensinados. Um jeito diferente de pisar. Um modo de parar o corpo antes do som. Pequenos detalhes que mudavam tudo. A capoeira deixava de ser apenas luta. Tornava-se linguagem silenciosa. Passada de corpo para corpo sem palavras. Se essa história te prende, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo narrativas que o tempo tentou apagar. O sistema começou a errar. Lanternas cruzavam o pátio sem motivo claro. Homens armados vigiavam o vazio. O medo fazia o trabalho sozinho. O capoeirista não precisava enfrentar ninguém. Bastava circular. Bastava existir fora do controle. Isso era algo que o poder não sabia como punir. A noite ganhou outro peso. Já não era só escuridão. Era aviso. Era proteção. Era território instável. Alguns dormiam melhor sabendo que ele andava por ali. Outros dormiam pior, temendo o que não conseguiam ver. O equilíbrio começava a mudar sem que ninguém anunciasse. Ficava claro que o capoeirista não buscava confronto direto. Ele não queria ser símbolo público. Sabia que símbolos públicos
são destruídos rápido. Preferia ser dúvida, e dúvida corrói mais do que ataque, porque força se enfrenta, dúvida paralisa. Fica comigo. A partir daqui a história entra num ponto decisivo, porque quando alguém domina a noite, o dia começa a tremer. A noite passou a ser respeitada, não porque se tornou segura, mas porque deixou de ser previsível. O capoeirista entendia que o maior erro seria transformar seus movimentos em rotina. Por isso, às vezes, ele não aparecia. Em outras, surgia onde ninguém esperava. A ausência também fazia parte da estratégia, porque quando alguém espera por algo que não acontece, o medo se antecipa e se desgasta sozinho. A capoeira, naquele tempo, não era espetáculo, era sobrevivência. Cada movimento tinha origem na dor, no desequilíbrio forçado, na necessidade de reagir sem enfrentar de frente. O capoeirista adaptava o corpo ao terreno irregular, as raízes, as pedras, ao barro úmido. Aprendeu a cair sem se machucar, a girar sem perder o eixo, a atacar sem deixar rastro. Seu corpo se tornou mapa e arma ao mesmo tempo. Os outros começaram a sentir os efeitos antes de entender a causa. O trabalho seguia pesado, mas o olhar mudava, a postura mudava. O medo já não paralisava da mesma forma. Havia algo circulando junto com a noite, algo que não podia ser capturado nem exibido como exemplo. Isso incomodava mais do que qualquer revolta aberta, porque revoltas têm rosto, aquilo não tinha. Os feitores passaram a desconfiar uns dos outros. Cada erro era atribuído à falha humana, mas ninguém ousava dizer em voz alta que não controlavam mais o espaço noturno. Lanternas iluminavam o nada, cachorros latiam para as sombras, ordens eram dadas sem convicção. O capoeirista não precisava tocar em ninguém para causar esse efeito. Bastava caminhar. Alguns tentaram segui-lo. Nunca voltaram com respostas claras. Diziam apenas que a noite parecia diferente quando ele estava perto. Mais densa, mais atenta. Como se o escuro tivesse aprendido a observar também. Essas histórias não eram repetidas em tom de lenda. Eram contadas baixinho, com cuidado. Como quem sabe que certas coisas não devem ser chamadas pelo nome. Com o tempo, o capoeirista deixou de ser indivíduo e se tornou possibilidade. Outros começaram a andar na noite, ainda que não com a mesma destreza. Não imitavam seus movimentos, imitavam sua lógica. Não confrontar, não anunciar, não deixar marcas. A noite se tornava coletiva, mesmo quando silenciosa. O sistema tentou reagir com força, mas errou o alvo. Aumentou castigos diurnos, reforçou vigilância onde já era visível. Não percebeu que a verdadeira ruptura acontecia longe dos olhos, onde o controle sempre foi mais frágil. A capoeira continuava disfarçada durante o dia, mas à noite ela era ensinada pelo corpo. Sem palavras, sem mestres declarados. Houve uma noite em que tudo pareceu prestes a explodir. Um confronto quase aconteceu, um passo em falso, um barulho mais alto do que o esperado. Por um instante, pareceu que o capoeirista seria visto, mas ele desapareceu como sempre. E esse quase foi suficiente para abalar ainda mais o sistema, porque mostrou que ele estava perto demais e ainda assim inalcançável. A partir dali, o medo mudou de textura. Já não era apenas punição, era incerteza, e incerteza desgasta. O capoeirista entendia isso melhor do que ninguém. Ele não precisava vencer batalhas, precisava durar. Precisava continuar andando quando todos acreditavam que a noite pertencia ao poder. E assim, enquanto o dia seguia pesado e cruel, a noite se tornava espaço de aprendizado, resistência e preparo. Não para uma libertação imediata, mas para algo mais duradouro. A certeza de que o controle nunca foi total, que sempre houve brechas, que alguém em algum lugar aprendeu a caminhar no escuro sem pedir permissão. Fica comigo. A história ainda não terminou. Porque o capoeirista que andava na noite não deixou apenas rastros invisíveis. Ele deixou um legado que atravessou o tempo. O tempo passou, e com ele veio a tentativa de apagar o que não podia ser capturado. O sistema sempre acreditou que, eliminando o corpo, eliminaria a ideia. Mas o capoeirista que andava na noite já não dependia mais de um só corpo. Ele havia ensinado algo essencial. A noite podia ser aprendida. O escuro não era apenas ausência de luz, era terreno, ritmo, respiração. E quem aprende isso não desaprende. As histórias começaram a mudar de forma. Já não falavam apenas de um homem, mas de movimentos vistos de longe,
de sombras que não se comportavam como sombras comuns, de passos que surgiam onde não deveriam existir. Alguns diziam que era exagero, outros sabiam que não era, porque sentiram no próprio corpo a diferença entre o medo imposto e o medo que começa a falhar. Durante o dia, a capoeira seguia disfarçada. Parecia brincadeira, parecia dança, parecia alívio momentâneo para o corpo cansado. Mas quem sabia olhar entendia que ali havia treino. Cada esquiva ensinava a evitar o golpe que não se vê. Cada giro preparava o corpo para cair e levantar sem perder o eixo. O capoeirista noturno observava tudo isso à distância, corrigindo sem corrigir, guiando sem se mostrar. Houve um momento em que os feitores tentaram proibir qualquer movimento que lembrasse jogo, roda ou canto. Acreditavam que, cortando a forma, eliminariam o conteúdo. Mas a capoeira não dependia mais da roda. Ela já estava incorporada no jeito de andar, de virar o corpo, de reagir ao susto. O erro do sistema foi pensar que controle visível gera obediência invisível. À noite, o aprendizado continuava. Não havia aulas, não havia palavras de comando. Havia repetição silenciosa. O corpo observava outro corpo. A memória fazia o resto. O capoeirista que andava na noite já não precisava estar presente em todas as noites. Bastava ter estado antes. Bastava ter mostrado que era possível. Alguns tentaram seguir caminhos mais ousados. Usar a noite não apenas para treinar, mas para agir. Nem todos voltaram. Nem todos conseguiram. Mas cada tentativa deixava algo para trás. Um detalhe aprendido. Um erro corrigido. Um medo enfrentado. O sistema punia os corpos, mas não conseguia punir o aprendizado coletivo. Com o passar dos anos, o nome do capoeirista começou a se misturar com outros nomes, outros lugares, outras histórias. Já não importava exatamente quem ele tinha sido. Importava o que ele havia iniciado. Ele se tornara parte de uma tradição que não precisava de registro escrito. Uma tradição que sobrevivia porque era útil, porque protegia, porque ensinava. Os senhores envelheceram. Alguns morreram. Outros foram substituídos. As regras mudaram de forma, mas não de intenção. Ainda assim, algo havia se perdido para sempre. A certeza absoluta de controle. A noite nunca mais foi totalmente deles. Sempre houve o risco de alguém andando por ela, observando, aprendendo e esperando. E é por isso que essa história não termina com confronto final nem com vitória clara. Ela termina com permanência. O capoeirista que andava na noite não derrubou o sistema sozinho, mas mostrou que ele tinha brechas. E brechas, quando reconhecidas, nunca mais se fecham completamente. Até hoje, quando se fala da capoeira como resistência, quando se lembra de corpos que aprenderam a sobreviver fora da lógica imposta, essa história retorna. Não como lenda distante, mas como memória funcional. Um lembrete de que nem todo enfrentamento acontece à luz do dia. Alguns dos mais importantes acontecem no escuro, em silêncio, passo a passo. Fica comigo até o fim. A conclusão dessa história não está no passado. Está no que ela ainda ensina. Quando a noite finalmente silenciou os passos do capoeirista, não foi porque ele havia sido vencido. Foi porque já não precisava caminhar sozinho. O que começou como movimento isolado, transformou-se em herança invisível. Passada de corpo em corpo, de gesto em gesto, sem jamais pedir permissão para existir. O sistema acreditou por muito tempo que o controle absoluto era possível. Acreditou que bastava vigiar, punir e apagar. Mas nunca entendeu que o corpo aprende. E o que o corpo aprende não se desfaz com o medo. A capoeira que andava na noite não era apenas luta. Era adaptação. Era inteligência forjada na dor. Era recusa silenciosa a desaparecer. Mesmo quando o nome do capoeirista deixou de ser pronunciado, seus passos continuaram ecoando. Não no chão, mas na postura de quem se levantava diferente. No jeito de olhar que já não pedia desculpa. Na certeza íntima de que o escuro não pertence a ninguém, apenas revela quem aprendeu a atravessá-lo. Os senhores desapareceram no tempo, como tudo que depende apenas da força para existir. Mas a noite permaneceu. E com ela, a memória de que alguém ousou caminhar quando tudo dizia para ficar parado. Essa memória não prometia vitória imediata. Prometia algo mais duradouro. A impossibilidade de aceitar o medo como destino. Hoje, quando a capoeira gira, quando o corpo se esquiva, quando o movimento parece dança, mas carrega luta, o capoeirista que andava na noite está ali. Não como sombra distante,
mas como presença viva. Porque enquanto alguém aprender a cair e levantar sem se quebrar por dentro, ele continuará andando. E é por isso que essa história não termina. Ela apenas escurece e segue em movimento. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Porque enquanto alguém lembrar, a noite nunca será silêncio absoluto.